E aí, povo, vamos para a segunda parte da aula de mosquitos, né, da família Culicidae? Então vamos lá. Nessa parte aqui eu vou falar agora mais especificamente sobre cada um desses mosquitos, como é que são seus hábitos, suas importâncias, distribuição geográfica e como é que a gente faz o controle de mosquitos, tá? Então os mosquitos de importância médica, né, de importância parasitológica, no PDF vocês vão conseguir ver tudo isso aqui, tá? São os Anopheline, né, os Anopheles, e aqui no Brasil eu vou falar de 4 espécies: Anopheles darlingi, Anopheles aquasalis, Anopheles cruzi e bellator, são as mais importantes na transmissão de malária no Brasil. Na família Aedine, né, então subfamília Culicine, né, e daí nós temos aqui na tribo Aedine, nós temos o Aedes aegypti, é muito importante, mas no Brasil tem uma espécie, Aedes albopictus, que a gente vai falar um pouquinho lá, que tem uma questão aí na transmissão de dengue no mundo, tá? E por fim, na tribo Culicine, nós temos no Brasil o Culex quinquefasciatus, é a espécie mais importante aí na parasitologia no Brasil. Vamos falar primeiro então dos anófeles, né? Começando aqui pelo Anopheles darlingi. Então, a Anopheles darlingi é a principal espécie transmissora de malária no Brasil. Ela acontece, né, então a área de distribuição dela é quase que o Brasil inteiro, tá? Mas a principal atuação dela vai ser na floresta tropical, né, na floresta amazônica, aqui na floresta amazônica, mas também eles são bastante comuns aqui na região de Mata Atlântica. Tá? Ele é o principal vetor de plasmódio no Brasil. Eles têm uma antropofilia muito acentuada, quer dizer que eles preferem se alimentar de sangue humano do que de outros animais, tá? E com isso, quanto maior a densidade de pessoas numa região, mais Anopheles darlingi vai ter. Eles preferem como a atuação deles, né, durante o crepúsculo, tá, no entardecer e no amanhecer, e eles se criam em regiões de grandes coleções de água, tá, água limpa, né, então rios, lagoas, né, lagos na verdade, tá, são os locais preferidos dos criadouros de Anopheles darlingi, por isso que a região amazônica é um ambiente muito propício para eles, né, crescerem lá. A segunda espécie de importância epidemiológica no Brasil é o Anopheles aquasalis. E eles têm esse nome porque, né, eles acabam se criando muito em regiões de manguezal, em regiões de água salobra, tá? Então os ovos e as larvas são depositados e crescem, se desenvolvem em regiões de água salobra, né? Eles então por isso vão estar mais no litoral aqui da América do Sul, né, e no litoral do Brasil, né? E eles têm como hábito também de picar mais ao entardecer, tá? No finalzinho do dia. Então, a segunda espécie mais importante no Brasil é o Anopheles aquasalis. E depois nós temos duas espécies que são importantes, mas que eles foram, assim, diminuíram bastante a transmissão de malária lá na década de 50 e 60, quando teve um combate grande à malária, que é o Anopheles cruzi e o Anopheles bellator. Esses dois insetos, tá? Eles têm uma importância, já tiveram uma importância muito grande na transmissão de malária no Brasil. Eles vivem na Mata Atlântica e eles colocam os ovos em bromélias, tá? É onde eles vão se desenvolver. E daí o que aconteceu na década de 50 e 60 é que teve um combate muito grande à malária, então eles eram transmissores de malária no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eram os principais estados que eles transmitiam malária no Brasil. E na década de 50 e 60 teve um trabalho muito grande de controle, que foi basicamente destruir bromélia em tudo quanto é lugar. Com isso, a população desses mosquitos caiu muito, né, foi bastante reduzida, a malária parou de ser transmitida, o parasita parou de circular no local. Sem parasita, os mosquitos até voltaram, as bromélias voltaram, os mosquitos voltaram, mas agora não tem mais o parasita para transmitir. E até hoje a malária não é assim endêmica dessas regiões, tá? Então nós não temos transmissão de malária local nesses estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Às vezes tem uma notícia de alguém que pegou malária no Rio de Janeiro, é investigado. Acho que deve ter pouquíssimos casos isolados nos últimos anos. Falando de Aedes aegypti, então, Aedes aegypti é hoje, né, o grande vilão aqui no Brasil por causa da dengue, da zika, do chikungunya.
né? E da febre amarela também, tá? Então a gente é bombardeado com uma série de informações sobre a guerra, né? Guerra contra o mosquito, contra o Aedes aegypti, e sobre como é culpa sua se a gente não consegue controlar ele por causa das casas e da água parada e coisa assim. Não é culpa sua, tá? É importante falar isso, que não é culpa sua, né? Tem toda uma relação aí importante para o Aedes hoje ser um problema tão sério no Brasil. O Aedes aegypti ele não é natural da América do Sul, ele é um inseto, um mosquito natural da África e foi trazido para cá durante a escravidão, mas também é trazido até hoje através de, principalmente, né, de transporte de materiais, né, por navios, tá? Hoje ele é um inseto cosmopolita, tem no mundo inteiro, porque ele se dispersa muito fácil, sendo transportado por pessoas. E, como eu já falei, as fêmeas elas fazem a oviposição no local seco, mas próximo da água, tá? E por isso o Aedes ele é bastante adaptado a ficar no ambiente seco por um tempo razoável, né? A característica principal do Aedes aegypti é esse desenho aqui no tórax, né, que forma uma lira, né? Tá, isso aqui é uma lira, né? E daí nós temos esse desenho aqui de lira aqui, né? E o corpo que é preto com todas essas manchinhas brancas. O Aedes ele já foi combatido no Brasil muitas vezes. Inicialmente o problema era a febre amarela, né? Então teve na década de 20, né, na década de 20 do século passado, né, 1910, 1920, Oswaldo Cruz teve uma campanha de urbanização, de saneamento muito grande para diminuir febre amarela no Rio de Janeiro, controlou durante um tempo. Depois, na década de 40, 50 do século passado, né, foi bastante combatido e foi considerado sob controle por alguns anos, né, até que foi reintroduzido a partir da década de 60. Na década de 90, de novo, tivemos um bom controle do Aedes, reduziu muito a população, e daí depois, no final da década de 90, com o fim, né, da FUNASA, a FUNASA ainda existe hoje, né, mas a descentralização do controle, né, de endemias passou, ao invés de ser uma responsabilidade do governo federal, passou a ser responsabilidade dos municípios. Isso causou problemas sérios e daí foi aí que o Aedes saiu de controle de vez e se espalhou pelo Brasil inteiro. Antes era muito localizado em Rio de Janeiro, um pouquinho em Minas, São Paulo, em algumas cidades no Nordeste. Hoje nós temos Aedes no Brasil inteiro, tá? No Brasil inteiro, né, nós temos um inseto aí, né? Os criadouros, então, do Aedes, ele é urbano, ele é um inseto muito urbano, e os criadores se dão, então, nos domicílios das pessoas, tá? É uma espécie extremamente antropofílica, e os ovos são muito resistentes à dessecação, então ele pode colocar o ovo num ambiente, mesmo que não tenha água, e ali ficar um ano até que um dia choveu um pouquinho, deu um pouquinho de água, pronto, eclode e isso faz com que o controle de Aedes seja muito difícil de ser feito, tá? Então a distribuição, né, da dengue ela é mundial, né, acontece no mundo inteiro, só que o Aedes aegypti ele não vai ser o responsável pela transmissão da dengue no mundo inteiro. No Sudeste Asiático, uma espécie mais importante é o Aedes albopictus, que também acontece no Brasil, tá? Enquanto que chikungunya e zika, né, nós temos algumas áreas aí, a América do Sul é o que sofre mais com chikungunya e zika, né, hoje, tá? Os criadouros de Aedes, então, tem que ser água limpa e parada, tá? E geralmente pode ser pequenos, qualquer volume, uma tampinha de garrafa com água é o suficiente para o Aedes poder se criar. Tá? Então, né, tonéis de água, de reservatório de água que estão abertos, plantas, vasos de plantas, né, caixas de água abertas, qualquer lugar aqui que acumular um pouquinho de água, pneu, né, o rio aqui sujo não vai ser o local de Aedes, mas os pneus que tem aqui do lado são. Tudo isso o Aedes se cria. Então, né, nós temos um problema sério aí com a Aedes. No Brasil, nós temos também o Aedes albopictus, que eu estava falando para vocês. Só que o Aedes albopictus, tá? Ele, no Brasil, por algum motivo, ele é silvestre. Então, ele compete com o Aedes aegypti, e o Aedes aegypti ele ganha essa competição de lavada para conquistar o ambiente urbano. Então, o Aedes albopictus ele fica no ambiente mais silvestre, né, periurbano.
E daí é onde ele pode transmitir febre amarela, tá? A febre amarela silvestre, tá? No Brasil ele não é considerado um vetor de dengue. Tem alguns experimentos que testam para ver se ele consegue transmitir dengue e por algum motivo aqui ele não é realmente um transmissor de dengue, só que lá no Sudeste Asiático ele é um transmissor bastante importante da dengue. A diferença do Aedes albopictus para o Aedes aegypti é que o desenho do Aedes albopictus, né, na prática vocês vão ver melhor, é apenas um risco branco que tem aqui, não tem aquele desenho todo elaborado igual o Aedes aegypti. E por fim, a última espécie que a gente vai estar falando é do Culex, tá? E no Brasil é o Culex quinquefaciatus, que é importante. Aqui na foto nós temos uma fêmea de Culex colocando aqui os ovos lá na forma de jangada. O Culex ele está presente nos trópicos do mundo inteiro, então ele é bastante cosmopolita, ele é bastante antropofílico, bastante doméstico e ele tem o hábito noturno. Ele é o pernilongo, né, o famoso pernilongo, e ele é aquele chato que fica à noite zumbindo na gente, que a gente acorda para ir lá e matar mosquito de qualquer jeito, tá? O hábito noturno dele faz com que ele facilite o contato dele com alguns vermes, né, filárias, que causam a elefantíase, como a Wuchereria bancroft, que são filárias que vão estar na corrente sanguínea em um horário específico aí da noite. Tá? E a filariose ainda acontece em pequenas regiões assim bastante isoladas do Brasil, mas está bastante controlada no Brasil. Tá? No Brasil já não é um problema tão sério. O Culex ele vai se criar em água parada muito, muito poluída. Então é esgoto, rio, esgoto tipo Tietê, rio a céu aberto, assim que é esgoto canalizado. Aqui em Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha é um local perfeito para se criar Culex, né? Então lá tem muito Culex na Lagoa da Pampulha. Já na região mais urbana aqui, muitos rios são canalizados, né? Então eles são fechados, o esgoto, o Culex acaba não sendo tão comum, mas em regiões mais pobres, onde tem esgoto a céu aberto, o Culex faz ali a festa para se criar. Tá? E aqui mostrando o elefantismo, porque isso, se eu não me engano, vocês não veem na aula de mitologia, já que no Brasil não é mais um problema tão sério, né? Então a filária ela entope os vasos linfáticos, que faz com que acumule, né, líquido linfático nas regiões, causando esse aumento, né, dos membros, tá, que é o que dá o nome de elefantíase. E o principal espécie é a Wuchereria bancroft e o Culex quinquefaciatus é o principal vetor de Wuchereria no mundo. Tá? O Culex quinquefaciatus também na África, ele transmite um vírus que causa a febre do Nilo. E esse vírus, a gente tem sorte de que ainda não veio para o Brasil, porque Culex tem tudo quanto é canto aqui no Brasil. Aqui estão os criadores de Culex. Né? Então é basicamente esgoto a céu aberto, é o local que Culex vai querer se criar. E no Brasil nós temos muito, né? Tá? Como é que a gente faz o controle de mosquitos, então, de culicídios? Tá? Principal controle, o mais importante de todos, é saneamento. Tá? Então vocês veem muito aí campanha de inseticida, de uso de inseticida, campanha de que você tem que cuidar da sua casa, você tem que olhar isso, olhar aquilo, mas o saneamento é o principal controle de culicídios, tá? O saneamento ambiental. A gente chama de saneamento básico. Eu não gosto de falar saneamento básico porque todo saneamento é básico, tá, gente? Não existe saneamento que não é básico. Todo saneamento é básico. Então, tendo saneamento, você não tem, né, sujeira, né, esgoto a céu aberto. Saneamento não é só canalização de esgoto, tá? Saneamento também é coleta de lixo. Então, você não tem lixo para criar Aedes, não tem esgoto para criar Culex, tá? Saneamento só não resolve mesmo o caso de Anófeles, porque Anófeles é um mosquito silvestre que se cria em água de ambiente silvestre. Nesses casos, um controle que a gente pode fazer é o controle físico utilizando telas e redes impregnadas. Infelizmente, é o que a gente tem mais eficiente nesses casos. Tá? A outra forma de controle é o controle químico, né, que é muito usado, que é a utilização de inseticidas. O problema dos inseticidas é que os mosquitos eles vão, a cada geração, ficando mais resistentes a inseticidas. Tá? E hoje, por exemplo, a Aedes aegypti não tem mais inseticida que dá conta de Aedes aegypti, por exemplo. Tá?
E no mundo nós temos outros casos de mosquitos que estão completamente resistentes a inseticidas, como na África, o Anopheles gambi, que transmite malária na África. Lá você pode jogar inseticida à vontade, o bicho ele toma banho de inseticida, toma inseticida e está feliz da vida. Então, o controle químico de inseticida ele já foi muito eficiente, já ajudou muito, mas hoje ele não é mais uma opção tão boa para esse controle de mosquitos. Então as pessoas estão buscando outros métodos de controle, como o controle biológico. Tá? O controle biológico, nós temos hoje dois métodos importantes. Um é utilizando bactérias que são patogênicas para as larvas dos insetos. E o Bacillus thuringiensis é o principal patógeno que a gente tem utilizado aí. Você joga isso nos rios, nas coleções de água. No caso da Amazônia também é feito, né, na região urbana lá, para controlar anófilis. E eles matam bem. Ganhar resistência ainda não tem visto assim, o parasita, porque isso daí é uma questão imunológica, né, o parasita ganhar resistência a esses bacilos thuringiensis. O problema é que é caro, tá? Fazer esses bacilos, produzir esses bacilos para jogar no ambiente é caro. E também esses bacilos thuringiensis, eles se dissolvem, eles se perdem muito rapidamente no ambiente. Então tem que ser aplicado muitas vezes e por isso ele torna bastante inviável, difícil esse controle de mosquitos por bacilos thuringiensis. Um outro controle muito utilizado é com predadores, né? Então você pode pegar peixes que comem as larvas dos insetos e colocar em algumas coleções de água. Por exemplo, na Lagoa da Pampulha, você poderia, se ela fosse um pouquinho mais limpa, ter muito mais peixes que vão ajudar a se alimentar das larvas de mosquitos, diminuindo a população de mosquitos. Tá? Um controle alternativos que nós estamos buscando hoje, né, tem os organismos geneticamente modificados. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é uma questão bastante complexa, mas é bastante promissora. Eu acredito que é bastante promissora. Tá? Mas também tem um controle biológico feito por bactérias que são parasitas dos mosquitos e que fazem com que os mosquitos não consigam transmitir o vírus da dengue. E aqui no caso a Wolbachia é o que está sendo utilizado, tá? É um projeto que foi desenvolvido na Austrália e hoje a Fiocruz é líder aqui no Brasil. Em várias cidades do Brasil eles estão fazendo essa tentativa. O que, que é? Você infecta o mosquito com a Wolbachia, que é uma bactéria que infecta insetos naturalmente. Só que quando o mosquito está infectado com a Wolbachia, o vírus, por algum motivo que a gente ainda não sabe muito bem, não consegue se desenvolver no mosquito, o vírus da dengue, tá? E daí você solta esses mosquitos infectados no ambiente e eles vão passar essa bactéria para outros mosquitos, né? Então aqui a figura está mostrando, se você começa a soltar, você tem os Aedes sem Wolbachia, tá? E daí você solta os Aedes aegypti com Wolbachia e aos poucos a população vai ficando todo mundo infectado. O que acontece nesse projeto? Você não elimina o mosquito continua lá, está importunando as pessoas continuam vivendo na merda, sem saneamento e tal, mas pelo menos não tem dengue, tá? Essa é a grande vantagem do método Wolbachia, então não é para controlar o mosquito em si, mas é para controlar a transmissão da dengue, né? Um controle comportamental, então a gente pode também utilizar armadilhas, né? Hoje em dia existem várias armadilhas, elas estão colocadas e mapeadas com GPS, e elas têm atrativos naturais que vão fazer com que as fêmeas, né, que estão procurando sangue, entrem nesses locais para colocar os ovos ou para se alimentar de sangue, e elas ficam presas lá dentro, elas não conseguem sair, e semanalmente ou diariamente, ou de tempos em tempos, um técnico passa no local, pega esses insetos, mapeia, para daí também ajudar a ter uma ideia assim, quantos insetos tem, como é que está a população de mosquitos, eles estão infectados, eles não estão infectados, identifica, é Aedes aegypti, não é, tá? Então tudo isso é colocado em mapas, em dados, para ver como é que está a epidemiologia da dengue. E o ideal, na verdade, hoje é um controle integrado, tá? Né? Nós temos então um controle integrado, onde uma parte a população vai ajudar, né? No caso da dengue, né? A visualizar e a olhar e a cuidar. Tem a parte importante que é do governo, da prefeitura, de fazer o saneamento, de fazer as campanhas e da utilização de inseticidas, porque eles ainda podem ajudar, né? Eles não vão ser eternamente úteis, mas eles ainda podem ajudar. E outras questões aí que a gente pode utilizar para integrar tudo isso e fazer um controle mais adequado. Tá? Na aula que for ao vivo, a gente pode discutir um pouco mais se esses métodos estão funcionando, se não estão funcionando, porque aqui é bastante
tem pano para manga, né, para falar sobre controle de Aedes e de outros mosquitos no Brasil e no mundo, tá? Tá aí, né, mais uma vez as referências para vocês olharem. Daqui eu botei um link específico para Wolbachia, para vocês se vocês quiserem ler um pouco mais, né? Podem ler muitas coisas. Esse aqui é um link para uma matéria escrita pelo Drauzio Varela, que está muito boa, e vocês podem ir lá para entender um pouquinho mais como é que funciona isso. Mas tem links também para a própria Fiocruz. A Fiocruz de Minas Gerais é que está liderando a pesquisa com Wolbachia, e vocês podem saber mais indo no site da Fiocruz de Minas Gerais. Beleza? Até a próxima aula aí, gente. Tchau!